Fala pessoal, você já deve ter reparado que quando seu filho se alfabetiza, vem algumas perguntas. O que ele deve ler? Por onde ele deve começar as suas leituras? Pois bem, neste vídeo nós vamos explicar por que é muito importante começar a educação da leitura, da compreensão de textos, por fábulas e contos clássicos da literatura. Então, o primeiro passo para selecionar uma boa obra para o seu filho é considerar quais são os interesses naturais da criança. Então, desde pequena, desde os primeiros anos, a gente vai percebendo que a criança tende a certos interesses mais do que outros. Então, algumas crianças se interessam naturalmente mais por histórias de aventuras, outras por histórias de heróis, de guerras, outras ainda por histórias envolvendo investigações científicas, mistérios, outras por histórias passadas em mundos misteriosos, fantásticos e assim por diante. É claro que nós podemos também ampliar esses interesses naturais da criança, por conversas, por boas apresentações de temas, de novas histórias, certo? Mas a gente vai perceber também um outro problema a partir disso. Existem, em geral, várias e várias obras dentro daquele tema de interesse da criança. E nós temos que escolher, porque a qualidade delas varia muito. Mas nós temos que ter alguns critérios, então, para escolher, dentre essas muitas obras, quais são as melhores para o nosso filho. E, basicamente, existem dois critérios. O primeiro critério é o do enredo. Quer dizer, a história deve enriquecer a imaginação da criança, dando a ela experiências e uma visão dos personagens e das situações mais universais. O segundo critério é o da qualidade formal, qualidade literária da obra. Quer dizer, a obra deve ter sido escrita com uma qualidade que enriqueça a capacidade linguística da criança, que ela consiga absorver expressões mais ricas, mais sutis, que ela adquira um vocabulário mais diversificado e assim por diante. Por estes dois critérios, tradicionalmente se escolheu o gênero literário das fábulas e contos clássicos infantis para educar a linguagem da criança. Na verdade, nós encontramos, desde a antiguidade, o uso desse gênero literário para fazer essa educação. Então, fábulas e contos clássicos infantis escritos ou traduzidos com grande qualidade formal. Além disso, as fábulas, por serem histórias mais curtas, mais simples, com não muitos personagens, favorecem que a criança apreenda a unidade da história, tendo ela na imaginação com isso muitas histórias completas, e isso favorece o seu senso narrativo. Então a criança, por ter esse desenvolvimento ainda da imaginação e da memória em formação, tem mais facilidade com esse gênero de histórias. Ao mesmo tempo, embora simples, as fábulas guardam grande riqueza imaginativa e moral, possibilitando que o adulto, o pai, discuta com seu filho aquela variedade de experiências humanas, de tipos humanos que ela vai encontrar nas fábulas. E com isso o pai consegue com que a criança aprimore o seu senso da praticidade e do valor de cada intenção ou ação. Um outro ponto ainda é que uma grande quantidade de fábulas está escrita na forma de versos, em poesias. Então, com esse formato, o pai consegue fazer com que a criança desenvolva um senso do ritmo, da harmonia, da musicalidade da própria língua, além de, normalmente, esses versos guardarem uma estrutura das frases daquela história um pouco diferente do que a criança está acostumada, ordens indiretas, etc. E isso exige da criança uma atenção maior para o texto. Esse é um hábito muito favorável para a criança. Nós poderíamos aqui enumerar outros muitos fatores, mas com tudo isso a gente não quer dizer que só dá para educar as crianças, começar a educação da linguagem de uma criança com fábulas e contos infantis, mas com certeza é o modo mais favorável de realizar essa educação da linguagem.